Vamos chegando aqui ao último grande tema da Física 2, que é a óptica, que vai ser o estudo da luz. Mas primeiramente temos que definir o que é a luz. Perceba que essa óptica é uma matéria muito teórica, então a gente vai ter muitas teorias para falarmos. É claro que eu vou macetar e é claro que eu vou encurtar, porque o nosso propósito maior é levar um curso de forma objetiva para você, que está do outro lado da tela, que você quer aprender de forma rápida e precisa, beleza? Primeiramente, o que vai ser luz? Luz vai ser o quê? É toda onda eletromagnética, nós já vimos em aulas passadas, que são ondas que não precisam de meio material para se propagar e com isso podem se propagar no vácuo. E essas ondas vão ser o quê? Sensíveis ao olho humano. Então, ou seja, só é a luz se for visível. Existe luz ultravioleta? Não, porque a ultravioleta não é visível. Se não é visível, não é luz. Existe luz infravermelho? Não, porque infravermelho não é visto. Se não é visível, não é luz. Mas o cachorro enxerga. Não importa. A definição é relativa ao olho humano. Então, se uma onda eletromagnética é a porção da onda eletromagnética que é visível, define-se como luz. Se não dá para ver, não é luz, ok? Vamos lá. E a fonte de luz? Então, veja bem, se eu falo de luz, eu tenho que falar para você que algo vai gerar luz. E essa fonte de luz se divide em dois grupos. Veja bem, eu só consigo ver as coisas porque tem luz. Então, a luz é a chave da visão. Professor, mas eu consigo... Não. Se não tem luz, você não consegue ver. Ok? E aí, quando você fala em luz, você fala o seguinte. Você pode classificar as fontes de luz de dois critérios. Qual é o seu? A sua natureza e o seu tamanho. Quando você fala em natureza, você se divide em dois tipos, fonte primária e fonte secundária. A fonte primária vai ser aquele corpo que produz luz. Olha o macete. P de produtor, produz luz. Exemplo, o Sol é uma fonte primária, as estrelas são fontes primárias, porque produzem luz, beleza? Então, olha só, Sol, estrela, produz luz, é uma fonte primária. E o que vai ser uma fonte secundária? Vai ser aquele que não produz luz. Veja bem, se você olhar, por exemplo, o Sol, você consegue saber que o Sol você consegue ver o Sol, entre aspas, porque não consegue olhar diretamente para ele, mas você sabe que tem um Sol lá em cima. Por que você consegue ver ele? Porque o Sol, ele produz luz, eu consigo ver. Mas, por exemplo, a minha cadeira, a minha caneta, ela não produz luz. Como que você consegue ver algo que não produz luz? Veja bem, só é visível se tem luz, se não tem luz não é visível. Então, se essa caneta não produz luz, alguma coisa tem que acontecer para eu conseguir ver ela. Que coisa seria essa? Adivinha? Luz. A luz tem que bater nessa caneta e refletir para os seus olhos. Peraí. Então, quando você fala aqui para ser visível tem que ter luz, quer dizer o quê? Quer dizer simplesmente o quê? Que um corpo ele só é visível porque ele possui o quê? Porque ele possui, de alguma forma, ele gera luz. Beleza? Como assim ele gera luz? Veja bem, ele gera luz, seja por produção própria ou por reflexão. Por exemplo, o Sol, ele produz luz, então é uma fonte primária, um corpo luminoso. Aqui eu vou fazer besteira, corpo luminoso. Sempre confundo na hora que eu vou escrever isso. Corpo luminoso. E a fonte secundária, ela não produz luz, ela apenas reflete. Então, por exemplo, você me vê porque a luz do meu estúdio aqui bate na minha camisa e volta para você. E aí é uma fonte secundária. Beleza? E quais são os cuidados específicos? Os cuidados de exceção. Por exemplo, vela. Vela é uma fonte primária ou secundária? Aí você, depende. Muito boa resposta. Vou tomar cuidado desse depende de vocês que é fogo. Vela. A vela, ela pode ser primária ou secundária. Depende da sua interpretação. Por exemplo, uma vela que esteja apagada não reflete luz. Então, portanto, é uma fonte secundária. Eita, apagada, escrevi errado. Agora, uma vela acesa é uma fonte... Errado de novo. É uma fonte primária. Não. Se ela está acesa, a chama dela
a chama dela que produz luz. Então a chama dela é uma fonte primária. O corpo dela, que é a parafina, a base dela, é uma fonte secundária. Beleza? Tranquilo? Apagada, secundária, acesa, chama primária, corpo secundário. Beleza? Tranquilo, senhores? Agora vamos lá. Quanto ao tamanho, nós temos uns probleminhas. Então, de novo, a vela apagada, secundária, acesa, a chama primária e secundária. Quanto ao tamanho, ela pode ser classificada em quê? Em pontiforme ou extensa. Qual vai ser a diferença? Pontiforme, o tamanho ele é desprezível. O que quer dizer desprezível? Quer dizer que eu posso desconsiderar aquele tamanho. Então, a fonte pontiforme ela é muito pequena em relação ao corpo que ela vai iluminar. E a fonte extensa não é tão pequena assim. Então, se for pequenininha é pontiforme, se for grande é extensa? É e não é. Por quê? Porque isso aqui depende de duas coisas. Da natureza e do referencial. Eu falei besteira, perdão, depende da... Desculpa, do referencial e da distância. Porque natureza e referencial, nesse caso, seria ambíguo. Da distância do referencial. Como assim? Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar o seguinte. A lâmpada do meu estúdio tem 2,40 metros. Bem grande. O teto, beleza? Essa fonte aqui, ela, em relação a mim, ela é uma fonte extensa ou pontiforme? Extensa, porque ela é muito grande, né? Extensa. Só que agora imagina que eu vou considerar essa lâmpada, em relação a mim, do outro lado do estado, lá longe. Se eu conseguir ver o que seria praticamente possível, mas bem longe, essa lâmpada aqui, ela ficaria tão minúscula devido à distância que eu só veria um ponto. Então ela vai ser o quê? Uma lâmpada pontiforme, uma fonte pontiforme. Perceberam a ideia? Então tem que levar em consideração a pessoa que eu falo e a distância. Por exemplo, uma estrela é extensa ou pontiforme? Depende. Pra gente, excluindo o Sol, é claro, pra gente, a gente olhar na distância que nós estamos, nós só vemos pontinhos lá em cima. Então, portanto, pra gente, nosso referencial é uma fonte pontiforme. Beleza? Pra gente, pontiforme. Ah, mas por exemplo, se você pegar uma nave espacial e chegar perto daquela estrela, em relação ao cara que está na nave espacial, se ele estiver bem próximo da estrela, vai descobrir que aquela estrela é milhares de vezes maior que o Sol. Então, ou seja, o cara da nave espacial, naquela distância, vai ser uma fonte extensa. Perceberam? Eu preciso levar em consideração a distância. E o referencial. Tem muita gente que acha que o conceito de extenso de pontiforme, ele está associado apenas ao referencial, de quem eu falo. Mas não está associado também à distância, o quão longe você está da fonte, beleza? E aí, olha só, nós vamos ter o raio de luz, que vai ser a direção da luz, e esse raio vai se dividir em 3 grupos, 3 feixes. O feixe convergente, que ele vai ter como característica a junção da luz, o feixe divergente, que ele vai ser o espalhamento da luz, e o feixe cilíndrico ou paralelo, que ela vai ser, como o nome sugere, paralelo. Exemplo de convergente. Caso clássico, você coloca a lupa sobre o Sol, você já deve ter feito isso, colocou a lupa sobre o Sol, a lupa vai convergir num único ponto ao raio de Sol e vai tacar fogo. Algumas pessoas já fizeram isso quando era criança para botar fogo em papel, algumas crianças mais resolveram fazer isso para matar formiga, mas assim, é uma prática comum, você usar lente para gerar isso. Inclusive o pessoal que vai apagar fogo, os bombeiros, algumas vezes as gotas de água da árvore, elas formam lentes convergentes. E quando o sol bate, aquela lente vai concentrar o raio de luz e vai causar combustão na floresta. É o que nós chamamos de fogo espontâneo, que é um fogo que acontece às vezes em alguns casos. São raros, eu não sei, são raros ou não são. Mas nem todo fogo, nem todo incêndio alguém tacou fogo. Às vezes é próprio a água, mais o sol, mais a refração, que gera uma combustão espontânea
da natureza, digamos que taca fogo nela mesma, não um homem taca fogo nela mesma, beleza? O segundo caso é o farol, que, por exemplo, o farol do carro, ele é uma parada desse tamanho, ele gera raios o quê? Grandão. Como ele está abrindo a iluminação, é uma lente divergente. E o holofote vai ter como característica o quê? Não aproximar nem espalhar a luz. Dúvidas, senhores? Vamos lá. E a óptica, a óptica geométrica, que nos interessa, tem a óptica física, a óptica geométrica, o que nos interessa é a óptica geométrica, beleza? Por que me interessa a óptica geométrica e a óptica física? Porque geralmente o que cai em prova é a óptica geométrica, usar a geometria plana para entender a luz, beleza? A óptica física usa entender o processo de formação das ondas, dos elétrons, os processos quânticos por trás da formação da luz, que não nos interessa por enquanto. Beleza? E quais são os 3 princípios óbvios? Vamos lá. Princípio da propagação retilínea e radial da luz. Vamos lá. A luz se propaga em linha reta para todas as direções. Só que cuidado com essa lei, ela tem 2 condições. A luz se propaga em linha reta para todas as direções se os meios forem homogêneos, basicamente composto do mesmo material, e transparente, porque a luz não vai se propagar em meios que não são transparentes. Ah, mas o meio translúcido ela se propaga, mas tudo bem, mas não vale essa relação, tá bom? Porque ela vai sofrer desvio dentro dela. Beleza? Exemplo, aqui ó, fiz uma chama de vela. A chama de vela, ela, no meio homogêneo que é o ar, está liberando raios de luz para todas as direções, inclusive outras que eu não desenhei, e sempre em linha reta, beleza? Então, o primeiro princípio, a luz se propaga em linha reta apenas em meios homogêneos e transparentes, ok? Por isso, na atmosfera, a luz faz curva, que é a refração atmosférica, porque não é homogêneo, tem camadas de ar. Segundo princípio, o princípio da independência dos raios luminosos. É meu favorito. Vamos imaginar o seguinte. Eu gosto desse exemplo demais. Você é um caso, você se separou da sua ex, agora é o momento de chorar, e aí você consegue encontrar o ex na rua, o seu ex, sua ex na rua, e aí você consegue se cumprimentar e continuarem seguindo a sua vida como se nada tivesse acontecido. Esse é um grau de maturidade que muitos de vocês não têm e eu também não tenho. Mas isso aqui lembra muito esse princípio, porque eu tenho um raio de luz, ele está indo. Eu tenho outro raio de luz, ele está vindo. Eles se interceptam e durante esse interceptamento deles, eles vão interagir. Vermelho e azul, aqui deve dar o quê? Roxo. Oi, fulano, como você está? Tudo bem contigo? Tudo bem, família? Vai bem? É? E depois continua a sua vida como se nada tivesse acontecido. Eles só interagem no momento da interceptação. Depois eles continuam a sua vida como se nada tivesse... Ah, professor, mas isso vale sempre? Então, de novo, é óptica geométrica. A outra parte da óptica física vai questionar esse princípio. Mas vamos manter isso aqui por enquanto, beleza? Então, olha só, senhores. Interceptaram e continuou a trajetória como se nada tivesse acontecido. Terceiro princípio da reversibilidade, que fala que o raio de luz tem duplo sentido. Eu gosto bastante dele, porque imagina o seguinte. Você está vendo uma pessoa. Sei lá, você está vendo uma pessoa. Para você ver essa pessoa, o raio de luz precisa sair dela e ir em direção ao seu olho, para que você veja ela. Mas perceba o seguinte, eu estou olhando para vocês, ao passo que vocês olham para mim. O que isso quer dizer? Que o mesmo raio de luz que leva informação dessa pessoa para uma outra pessoa, ele também leva informação dessa pessoa para outra. Ou seja, por exemplo, eu olho para vocês, assim como vocês olham para mim. Essa troca de olhares é o efeito da reversibilidade. O raio de luz ele leva a informação da minha face
para os teus olhos, assim como traz informação da sua face para os meus olhos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu olho você por meio de um espelho, eu troco de posição você com o espelho, nós vamos ver a mesma coisa nas situações iniciais, porque o raio de luz ele faz o quê? Ele tem sempre reversível, ele leva informação ao passo que traz informação, beleza? E para fechar essa primeira parte, nós já falamos algumas coisas que são os meios ópticos. Meio transparente, que é aquele que vai deixar a luz passar integralmente. Meio translúcido, que vai deixar a luz passar parcialmente. E meio opaco, que a luz não vai passar. No meio transparente, eu vou ter como característica uma nitidez perfeita. Então, olha só, o raio de luz passou de boa. No translúcido, eu vou ter o quê? Uma nitidez mais ou menos, uma imagem borrada. No opaco, eu não vou ter nada porque a luz não vai passar. Lembre-se, não há luz, não há visão, ok? Professor, você tem exemplo disso? Claro que tem. O ar puro, uma água límpida, potável, ela é transparente. Você deve ver locais que, por exemplo, alguns lagos, alguns rios, no Nordeste, por exemplo, tem muitos rios, que você consegue andar e você consegue ver o fundo do mar, porque o mar é transparente, uma água límpida. O exemplo de turvo. Já gosto de fritura? Eu adoro fritura. Quando você pega aquele papel, uma folha só de papel, chama-se papel toalha. Não sei se no estado de vocês chama-se assim, não sei. Aí você pega a batata frita ela cheia de óleo, bota no papel toalha e aquele papel toalha ele deixa a folha toda engordurada. Se você pegar aquilo e colocar sobre o sol, você vai perceber que você consegue ver um borrão atrás dele. Isso quer dizer que a luz atravessou. Mas como não há uma nitidez perfeita, é chamado de translúcido. Agora, se eu pegar, por exemplo, a panela e botar em frente ao sol, eu não vou ver nada, porque é um meio opaco. Beleza? Tem outro exemplo? Tem um exemplo muito legal que é o vidro. O vidro é o quê? Transparente, translúcido, opaco. É transparente, depende. Eu vou te mostrar os casos. O vidro polido, que é o vidro de janela, que é o vidro da porta do blindex no meu curso, que é o vidro da janela aqui de casa, é um vidro polido. Então é um vidro transparente. Tá sem espaço, mas você entendeu, né? Agora, se você for no seu banheiro, tem uma janela que abre assim, não é isso? Tipo uma alavanca. Aquilo é o basculhante. No basculhante, se você perceber bem, você não consegue ter nitidez. Eu acho que botei muito para lá. Vamos escrever mais para cá. No basculhante, se você perceber, você não tem uma nitidez perfeita. Então, por exemplo, aqui ó, de novo, o polido é transparente. Já no caso do basculhante, eu sei que tem alguma coisa lá fora, consigo ver o contorno, mas eu não consigo perceber o que é. A luz atravessa, mas eu não tem uma nitidez. Então ele é um meio translúcido. Professor, tem vidro e opaco? Tem, claro. Quando você bota, por exemplo, o G5, aquele isofilme pretão, o G5 ele é transparente na parte de dentro, porque você consegue ver o que está fora, e opaco para quem está fora. O vidro no meu curso ele é adesivado, ele tem adesivo. Então, por ele ser adesivado, por ele ser pintado às vezes, ele vai ser o quê? Ele vai ser opaco. Ah, professor, mas aí você botou alguma coisa em cima do vidro. Tem um vidro naturalmente isso? Claro, pode fazer na fabricação do vidro, já colocar o material próprio para gerar, como por exemplo os vidros refletores. Mas se não vier o caso do vidro refletor, não dá nem para considerar o meio opaco, o meio reflexivo, que é o tema do nosso próximo bloco de óptica, que é reflexão em espelhos planos. Tá bom? Então o vidro, aqueles vidros que eu vou chamar de vidros adesivados, eles podem ser considerados opacos. E outras coisas também, gente, tem que tomar cuidado. Por exemplo, a folha de papel celofane. Sabe o que é papel celofane? Quando você era criança, sua mãe ganhava presente dia das mães do colégio, dia dos pais, que sua professora do jardim botava em papel celofane, já sabe o que é, né? Não souber, você está na internet, mete a mão no Google e pesquisa. O papel celofane é transparente, você consegue ver
a coisa não tem nenhuma surpresa, né? Você consegue ver algo do outro lado, beleza? Celofane. E o papel translúcido? Essa é colocar o quê? Vários papéis celofanes, um do lado do outro, eu vou começar a perceber que tem algo do outro lado, mas não vou conseguir perceber diferenciar. Então, se eu mudar a espessura, algo que era transparente passa a não ser mais. No caso do papel celofane, por exemplo. Eu pegar uma resma de papel celofane, eu não vou nem conseguir ver o que está do outro lado. Então, ele vai passar a ser opaco. Então, a quantidade de espessura também influencia muito na interpretação do meio óptico, beleza? Gente, então, por hoje é só, vou da parte 2, que é sombras e eclipse, tá bom? Beijos!